Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história riquíssima e complexa de Moçambique. É uma viagem a uma nação que foi de facto moldada por grandes impérios, por séculos de colonização e, claro, por uma luta incansável pela liberdade. E esta é a pergunta que nos vai acompanhar. Como é que se forja uma nação assim? Através do fogo, do comércio, da busca pela liberdade? É isso que vamos tentar perceber. Como é que Moçambique se foi transformando ao longo de milénios, sempre a responder aos desafios com uma resiliência absolutamente notável. Então, vamos a isso. Ora, a primeira coisa a reter, esta história não começa de todo com a chegada dos europeus. É preciso ir muito mais atrás, porque antes disso já existiam aqui sociedades incrivelmente sofisticadas e bem organizadas a prosperar no território que hoje chamamos Moçambique. Então, vamos olhar para as fundações, para as camadas que deram origem a tudo. Primeiro, há cerca de 10 mil anos, os caçadores-recoletores Khoisan. Mas a verdadeira revolução chega com a expansão banto ali nos primeiros séculos. Porquê? Porque trazem a agricultura, o ferro, mudam tudo. E depois há a costa. A costa tornou-se o motor da região, a partir do século IX, com mercadores árabes, persas. E no centro disto tudo, Sofala. Sofala não era só um porto, era um ponto nevrálgico do comércio mundial da época. Imaginem, o ouro e o marfim do interior a saírem dali para o mundo, em troca de têxtil e especiarias. Era uma autêntica porta para o mundo. E claro, tanto comércio não gera só riqueza, gera poder. E com o poder surgem estados grandes, complexos, organizados. Falamos, por exemplo, do primeiro estado do Zimbábue, pensemos naquelas muralhas de pedra impressionantes que ainda hoje nos deixam de boca aberta, ou do famoso Império Moane-Mutapa, que era quem no fundo controlava as rotas do ouro. E ainda o Império Meravi, fascinante pela sua organização social, que era matrilinear. Quer dizer, tudo isto só prova uma coisa. Existia aqui uma civilização riquíssima e muito complexa, bem antes dos primeiros navios europeus aparecerem no horizonte. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Fim do século XV. Chegam os navegadores portugueses. E com eles começa uma era completamente nova. Uma era que ia moldar o destino desta terra durante os 500 anos seguintes. E atenção, a dominação colonial não foi sempre igual. Foi mudando, adaptando-se. No início, ali nos séculos XVI, XVII, eram as feitorias, postos comerciais. Mas isso evoluiu para algo muito mais profundo. O sistema de prazos. Pensem nisto como enormes propriedades, quase feudos, onde os colonos tinham um poder quase absoluto sobre a terra e, claro, sobre as pessoas. Mais tarde, no século XIX, o foco muda do tráfico de escravos para as grandes plantações. E o modelo de administração também muda. Chega-se ao ponto de delegar a administração de territórios gigantescos a empresas privadas, as companhias majestáticas. E por fim, já no século XX, o Estado Novo entra em cena, centraliza o poder e intensifica a exploração dos recursos a uma escala nunca antes vista. E para percebermos a dimensão humana de tudo isto, temos que falar de uma palavra, chibalo. Isto não era um contrato de trabalho. Não, isto era um sistema de trabalho forçado, muitas vezes brutal, imposto pela administração colonial. E foi especialmente sob o Estado Novo a base da economia. O ponto-chave é este: a exploração económica dependia diretamente da força, da coação. O custo humano foi, como se pode imaginar, devastador. Mas, e este é um mas muito importante, nunca houve aceitação passiva. A resistência foi uma constante, desde o primeiro dia. E se quisermos um símbolo, um exemplo poderoso dessa luta, temos que falar de Gungunana e do seu Império de Gaza. Foi, na verdade, o último grande Estado africano a resistir de armas na mão à ocupação militar portuguesa. A sua captura, em 1895, marcou o fim de uma era, mas a sua história tornou-se um símbolo eterno de resistência. E essa resistência foi evoluindo. Chegamos ao século XX e as coisas mudam. As revoltas, antes mais isoladas, começam a transformar-se. Juntam-se num movimento nacionalista, organizado, com um único e claro objetivo: a libertação, a independência total. É aqui que começa a luta final. O ano de 1962 é, por isso, um marco. É um momento em que se percebe que a união faz mesmo a força. Vários movimentos nacionalistas que andavam mais ou menos dispersos juntam-se. E dessa união nasce a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. E com a Frelimo surge uma liderança forte na figura de Eduardo Mondlane, o intelectual brilhante que conseguiu pegar no anseio de todo um povo e transformá-lo numa estratégia política e militar. E não foi preciso esperar muito. 2 anos depois, em 1964,
A via da diplomacia esgota-se. Chega a hora da ação. É o início oficial da luta armada de libertação nacional. Uma guerra que ia literalmente definir o futuro de Moçambique. E que luta não foi um conflito rápido. Durou 10 anos, uma década. Uma década inteira de guerra de guerrilha, uma guerra de desgaste, combatida nas matas, nas aldeias. Foi a terminação dos nacionalistas contra todo o poderio militar de um império. O ponto de viragem, curiosamente, acontece a milhares de quilómetros, em Portugal. A queda do regime do Estado Novo, em 1974, abre a porta e a vitória chega. A 25 de junho de 1975, abre-se um novo capítulo. Moçambique é finalmente independente e Samora Machel torna-se o primeiro presidente, o rosto de um país novo e cheio de esperança. Só que a euforia da independência não durou muito. Rapidamente deu lugar a desafios novos e, francamente, terríveis. O período que seguiu à independência foi, sem exagero, um dos mais difíceis de toda a história do país. Um tempo de conflito e de perdas muito, muito profundas. O que é que aconteceu? Bem, o novo Estado independente, liderado pela Frelimo, optou por um caminho socialista. Isto, em plena Guerra Fria, significava um alinhamento com o Bloco Soviético. Essa decisão, e também o apoio aos movimentos que lutavam contra o apartheid nos países vizinhos, trouxe inimigos muito poderosos. E assim, as tensões que já existiam dentro do país, agora alimentadas por fora pela Rodésia e pela África do Sul do apartheid, que apoiavam a Renamo, tudo isto explodiu. E o país mergulhou numa guerra civil devastadora que se arrastou de 1977 a 1992. Vamos olhar para alguns momentos-chave desta era tão conturbada. Em 84, houve uma tentativa de paz, o Acordo de Nunkomati. Depois, em 86, a tragédia, a morte do presidente Samora Machel num acidente de avião que ainda hoje gera debate. Mas o verdadeiro ponto de viragem, a luz ao fundo do túnel, chega em 1992. Em Roma, é assinado o Acordo Geral de Paz. Fim a 16 anos de guerra. E este acordo abriu as portas para o que aconteceu 2 anos depois, em 94, as primeiras eleições democráticas e multipartidárias. Uma nova era, de facto. E pronto, isto traz-nos até ao presente. A questão agora é como é que o país se reergueu de tudo isto? E mais importante, quais são hoje, no século XXI, os grandes desafios e as grandes oportunidades? A realidade de Moçambique hoje é, na verdade, uma de 2 lados, de promessa e de perigo. Do lado da promessa, temos uma jovem democracia que se tem vindo a consolidar. Temos recursos naturais imensos, olhemos para o gás natural, que tem no potencial para mudar o país. E, claro, uma identidade multicultural riquíssima. Mas depois, há o outro lado, o lado do perigo. A paz, que precisa de ser duradoura. O desafio de garantir que a riqueza dos recursos chegue a todos. E, claro, a complexa e trágica situação da insurgência em Cabo Delgado. É este o equilíbrio. E talvez nada resuma melhor todo este percurso do que o lema histórico que nasceu na luta pela libertação: a luta continua. É uma frase poderosíssima, porque se ontem a luta era pela independência, hoje a luta é pelo desenvolvimento, é pela paz duradoura, é por um futuro mais justo. A luta de facto continua, só mudou de forma. E é com esta reflexão que terminamos. A história de Moçambique é, acima de tudo, um testemunho de uma resiliência incrível. É a prova de que, mesmo das cinzas da guerra, podem nascer a paz e a esperança. Por isso a pergunta que fica no ar é esta: que futuro é que Moçambique vai construir a partir das lições tão poderosas do seu passado? É uma pergunta em aberto porque o futuro está a ser construído agora mesmo. Muito obrigado por terem estado desse lado.